Será que realmente é mais barato nos dias de hoje viver nos Estados Unidos? Será que basta ganhar em dólar para sua vida mudar da água pro vinho? Isso que a gente vai ver no dia de hoje, porque eu tenho uma novidade que eu não tenho visto por aí. Todo mundo fala do preço, compara mercados, aquela coisa clássica, mas ninguém fala da rede de apoio que existe aqui no Brasil, que é o famoso jeitinho brasileiro. Ô tio, posso pegar fiado? Será que essas articulações, elas facilitam, deixando a viabilidade de morar no Brasil hoje em dia ficando mais fácil e às vezes até com a sensação de ser mais barato do que nos Estados Unidos? Isso que a gente vai ver no vídeo de hoje, então fica aí até o final. Sim, pessoal, é verdade, salário mínimo nos Estados Unidos, ele é muito maior do que no Brasil. A gente está cansado de saber que supermercado, gasolina, conta de luz, tudo subindo nesse nosso Brasil. Enquanto lá nos Estados Unidos, o trabalhador americano, ele consegue sim consumir, comprar muito mais do que ele ganha, por exemplo. Olha a facilidade de comprar carro. Porém, as articulações que eu quero trazer aqui, algumas pinceladas. O que eu não vi quase nenhum youtuber comentando foi exatamente isso, no jeitinho brasileiro e nas articulações. Vamos para alguns exemplos dessas articulações. O carro quebrou. Aqui você sempre conhece aquele mecânico da sua rua que arruma o carro e deixa pagar ali quando puder, ou então você paga só as peças e dá-se um jeitinho ali na mão de obra, ou um café tá tudo certo, você sabe disso. Por exemplo, precisa cortar o cabelo, sempre tem aquele salão do bairro que faz sim um precinho camarada, se você é amigo do barbeiro ali, tudo. Um serviço que alguém indica que você está precisando na sua casa, sempre tem alguém ali que pode entrar ali em acordo com você. Você paga talvez quando pudesse. Bem que tá tudo tão difícil, né? E essa mesma rede de apoio, esse jeitinho brasileiro que nós temos aqui no Brasil, ele também é tentado replicar nos Estados Unidos, para poder ver se o custo de vida, o impacto fica menor. Então a gente sabe que, por mais que um brasileiro A, B ou C, ou muita gente tenha o inglês fluente, ele mesmo assim mora próximo a brasileiros. Ele não se arrisca em sair. Muitos exemplos aí em Massachusetts, que é a nossa maior comunidade de brasileiros fora do Brasil. Tem gente ali que sabe inglês fluentemente. Por que não vai morar, por exemplo, lá no Kimba de Ohio, lá não sei o que, aonde dificilmente tem outros brasileiros? Essa época não, tudo bem que tem muita gente, muita não, mas algumas pessoas se afastando pro WISE não levar todo mundo ali. Mas, voltando pro assunto aqui, tem muitos brasileiros que falam inglês fluente com as suas famílias e não saem de perto desses brasileiros, que é justamente devido a essa rede de apoio. Porém, por isso que eu falei, por isso que esse vídeo ele se refere aos dias de hoje. Porque nos Estados Unidos a gente sabe que você ganha ali por semana. Você precisa pagar os seus compromissos também por semana. Então essa rede de apoio, por ser semanal, diferente do Brasil, ela enfraquece um pouco, porque se você está mal das pernas nos Estados Unidos e você não tem aquela sua semana financeiramente cheia, na íntegra, não recebe, você vai precisar honrar os seus compromissos na íntegra, por total. E você não recebeu o valor total, você está meio capengando ali, está procurando, fazendo bico. Serviços que você vai precisar, essas redes de apoio que tipo... Francisco, posso acertar com o senhor aquela peça daquele carro? Segura pro mês que vem, eu tô no arroxo. Zélia, aquele corte que a gente fez, que ficou aí, R$50. Segura aí pra outra semaninha. Dificilmente você vai ter nos Estados Unidos, porque as pessoas também precisam pagar por semana. Isso acaba enfraquecendo a rede de apoio. Mas mesmo assim, ainda existe muito essa rede de apoio nos Estados Unidos. E é essa a visão que eu estou trazendo aqui. E explico porque também muitos brasileiros não vão morar em outros lugares, justamente por causa disso. Só que no Brasil, essa rede de apoio, aí a comparação, ela existe em todas as situações. Às vezes, até no colégio do seu filho, você consegue negociar alguma coisa, fala se não é verdade. Às vezes com um professor de música, às vezes com uma cuidadora de crianças, você consegue negociar isso, coisa que nos Estados Unidos você não iria conseguir. Tem também um outro custo que a gente tem que acrescentar para essa conta para quem mora nos Estados Unidos. O custo invisível da solidão e da falta de suporte, que é exatamente aquele custo emocional. Quem fala disso? Longe da família, longe dos amigos, sem ninguém para ajudar numa emergência, por exemplo. Sem aquele vizinho que segura as pontas para você. Será que isso também tem que ser colocado nessa conta?
você acha? Sei que antes da gente decidir morar nos Estados Unidos, só olhando salário, só olhando dólar, nossa, aquela atmosfera, cultura americana, a gente precisa também entender que o custo de vida não é só aluguel, gasolina e supermercado, por exemplo. É o preço de viver longe da sua rede de apoio, das suas articulações sociais e muitas vezes longe da sua zona de sobrevivência, pessoal. Trago inclusive essa palavra, longe da sua zona de sobrevivência, porque os dias estão pesados, os dias não são bons. E eu tenho uma novidade que não é muito boa para você. Não vai melhorar. Vai piorar e muito.